Flu ganha, Cano faz o L e Marcelo pifa mais que jogador de canastra. Após levar laço no Equador, Vitor Pereira fica mais próximo de visitar a sogra. Sem Hulk, Atlético Mineiro pede ajuda a Thor. Batista nega. Inter empata e não decepciona o torcedor e nem o tocador de flauta. Palmeiras perde e faz pouco caso. Abel Ferreira continua agachado em campo. Bom dia, boa tarde, boa noite, seus massa de manobra, ponta esquerda. Estamos aqui para falar de quê? De quê? De Libertadores. Como é que tá, meu camarada Edu? Eu tô de boa aí, cara. Tô de boa aí. Estamos retomando aí os trabalhos do ponta esquerda após algumas semanas aí envolvendo muito trabalho. Muito assédio moral também no trabalho. E estamos aí, né, tentando sobreviver a esse moedor de gente chamado capitalismo. E viemos, então, agora, hoje, eu e o camarada Cassiano, trazer mais um pouco de entretenimento barato e de péssima qualidade para quem nos acompanha. É isso aí, meu camarada. Enquanto o maior campeonato do mundo não tem o seu jogo final executado, a gente vai falar de um campeonatinho regional aí chamado Libertadores da América. Vou começar com quem? Vou começar com o São Paulo, né? O Palmeiras. Palmeiras disse que derrota não foi nada. Cheiro de crise. Palmeiras minimiza a derrota e vira a chave para Paulistão. O Palmeiras minimizou sua segunda derrota na temporada, dessa vez 3-1 contra o Bolívar, na estreia da Libertadores, e já virou a chave para a decisão do Campeonato Paulista. O técnico Abel Ferreira, que ainda está agachado na técnica, levou seus titulares à atitude de La Paz e viu o time jogar mal, que é de se esperar de um time reserva aí, né? Que joga mal, senão seria titular, meu amigo Edu. O técnico Abel Ferreira aí, que tem os seus titulares e os seus reservas muito bem definidos, porque se ele levou reserva e perdeu e jogou mal, quer dizer que merecidamente reserva o time. Isso aí me recorda muito o time reserva do Grêmio, que é reserva com jus ao nome também, né, cara? Então eu acho que é importante isso aí, os reservas jogarem mal, para também não afetar a moral dos titulares. Porque os titulares é que tem que jogar bem. Imagina se os reservas vão lá e fazem 5-1 no Bolívar. Como é que ia ficar o ambiente do clube, meu querido Eduardo? Ia se desestruturar. O vestiário ia ficar horrível, a estrutura ali, o ambiente. Eu mesmo sempre me contentei em ser o pior jogador justamente para não ofuscar os melhores quando eu jogava bola aí nas peladas da vida. Então, a minha ruindade era proposital. E o cara sendo o pior jogador da pelada, o cara tem mais tempo de descansar, tomar uma cerveja durante o jogo, talvez fumar um cigarro no canto. Então, te proporciona melhores momentos do que tu ser o jogador que mais faz gol. Porque tu sempre vai gerar briga na hora da escolha dos times. Sempre vão passar a bola para tu. E o zagueiro sempre vai tentar tirar a tua bola. Então, tu talvez possa não render mesmo sendo o melhor jogador em campo. E eu queria também aí fazer aí um adendo aí, a informação que tu trouxe, né, do Abel Ferreira está sempre acocado na área técnica, e eu fico me perguntando se isso aí não seria talvez um problema de prisão de ventre aí que ele esteja sofrendo. E não está indo atrás de tratamento, o calendário do futebol brasileiro é muito apertado, e ele se sente na obrigação, inclusive, de ir para as piores partidas da sua equipe, pelo profissionalismo que ele tem, e uma hora pode dar ruim, uma hora pode ser que estoure uma hemorroida, alguma coisa aí que não dê legal, e ele venha a desfalcar a equipe do Palmeiras. Te digo que se fosse o Renato Portaluppi, mandaria o time reserva e nem iria para La Paz, meu querido. Mandaria um treinador reserva também. Que também sempre perde. Os treinadores reserva do Grêmio têm um retrospecto de serem excelentes treinadores reservas por não vencerem nunca. O que Abel disse? Tivemos dificuldades, não solte tudo, entramos muito bem em jogo, fizemos o primeiro gol, poderíamos ter feito o segundo.
tivemos muita oportunidade da primeira. Ele se repete muito, tá vendo? Cometemos erros que temos que corrigir. Parei com o meu português de Portugal, mas estávamos à espera de 2 adversários, Bolívar e a altitude. O terceiro adversário, a arbitragem, nós não esperávamos. Olha aí, parece que não ter a Confederação Paulista de Futebol ao seu lado está fazendo mal ao Palmeiras, quem diria? Se me permite dar continuidade, então, ao assunto Libertadores, que é o foco do dia. Eu queria falar, então, aí sobre o Flamengo, que continua nos trazendo aí entretenimento. Inclusive, aí eu acho bem interessante aí esse começo de temporada do Flamengo, onde o Vitor Pereira está se utilizando aí da perca da Recopa, do Mundial de Clubes. E também, qual é que foi o outro título? Da Supercopa. Da Taça Guanabara também. Da Taça Guanabara, para ganhar o Carioca. Então ele perdeu 4 títulos num laboratório de futebol, experimentos, para tentar ganhar agora a final do Carioca. E eu acho que está usando a Libertadores também como laboratório para ganhar o Carioca. Então perde a Libertadores também para garantir o estadual. Esse homem é um gênio. Só que talvez o torcedor do Flamengo não enxergue as coisas desse ponto de vista e pressione para ele ir visitar a sogra o mais rápido possível, Cassiano. Talvez esse homem vá ter que visitar a sogra em breve. E a matéria que eu tenho aqui, então. Antes de tu entrar na matéria... Oi? Antes de tu entrar na matéria... Deixa eu fazer um comentário sobre o teu comentário aí. Eu acho que o que o Vitor Pereira está fazendo é tentar perder o máximo de campeonatos possível em um ano para depois vir diminuindo essas percas aos poucos. É um projeto a longo prazo, Eduardo. Só que o torcedor ele é apreensivo demais. Ele é imediatista. Ele não quer isso para o Flamengo. Um amadurecimento do time ele não quer. Talvez, então, o problema seja o torcedor não tomar ansiolítico. Exatamente. Pode seguir com a matéria aí, querido. Então tá, vamos lá, então. Com virada no fim, Flamengo perde para Alcas na estreia da Libertadores. Rubro-negro sofreu com cansaço na segunda etapa e teve atuação defensiva ruim. Lembrando que o Davi Luiz só queria levar alegria para seu povo. Na noite desta quinta-feira, dia 5, em partida válida pela primeira rodada do Grupo A da Libertadores da América, no estádio Gonçalo Pozo, o Flamengo perdeu de virada para o Alcas pelo placar de 2-1 e frustrou o início de caminho na competição continental. O rubro-negro foi campeão foi a campo com escalação surpreendente. Vitor Pereira resolveu iniciar o duelo com a equipe alternativa, poupando parte dos titulares, visando o duelo do próximo domingo contra o Fluminense. E aquilo que eu estava te falando ali. Ele utiliza, então, dos campeonatos de grande expressão para perder nos de grande expressão para garantir o Carioca. Então é o seguinte, cara. O Flamengo, então, perdeu de 2-1 para o Alcas e o cara que fez o gol da virada do Alcas, ele tem 37 anos, deixa eu ver se eu me lembro aqui, se eu acho aqui quem fez o gol, se eu não me engano aqui, o Castilho. O Castilho tem 37 anos, então claramente aí ele é mais um desses fazedores de gols que vem surgindo nesse ano, desses fazedores de gols senhorzinhos, assim como temos aqui no futebol gaúcho também. Então, eu acho que é uma tendência continental, esses jogadores idosos e artilheiros aparecendo aí com tudo aí nessa temporada. Exatamente. Sabe por quê que esses jogadores estão tendo êxito? Porque ninguém liga para os idosos no Brasil, Eduardo. Ninguém dá uma assistência para... Assistência agora, né? Mas ninguém assiste os idosos no Brasil. Então ele passa despercebido. Ele é quase um invisível. E a zaga acaba que não vê que ele está ali
na banheira para conseguir fazer o seu golzinho de cada dia. Eu acho que a zaga do Flamengo contou muito com o reumatismo dele e não se preocupou em marcar. Mas também, assim, quem estava marcando era o querido Felipe Luiz, que também, para novo, ele não serve faz uns 10 anos aí, pelo menos. Então, era um confronto de idosos. Era quase um bingo. Vamos falar do nosso querido Fluminense, então, o super rival do Flamengo aí, nas finais do Cariocão. O Fluminense, noite quase irreparável, com a assinatura da perna esquerda de Marcelo. Marcelo, que é outro jogador idoso aí, que está fazendo sucesso no Brasil. Voltou ao futebol brasileiro aí. O passe de Marcelo e a atuação do Fluminense contra o Sporting Cristal garantiram uma vitória fundamental para construir uma campanha tranquila em um grupo que se anunciava complicado, meu querido. Durante praticamente metade da vida, Marcelo entrou em campo para jogar futebol no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha. Criado no Fluminense, havia desfrutado muito pouco da camisa tricolor, pois o seu talento invejável foi percebido muito cedo. Após uma vida europeia, idolatria do clube mais poderoso do mundo e títulos em profusão, eis que o lateral esquerdo... Não, eu vou começar de novo, porque só fala do Marcelo aqui, essa porra. Não, pelo amor de Deus, cara. Quando o cara só abre a matéria, pega o primeiro link que vê para falar sobre o jogo, e daí começa a explanar. Os caras estão babando o ovo do Marcelo aqui nessa porra, velho. E quando tu falou ali que ele levou a vida europeia, eu fico pensando se ele escravizou algum povo, colonizou algum país, tá ligado? Fluminense vira com 2 de Cano e vence peruanos na estreia de Marcelo. O Fluminense venceu o Sporting Cristal por 3-1 de virada na noite dessa quarta-feira, 5 pela Libertadores. Cano foi o nome da partida com 2 gols marcados. Vitor Mendes anotou o outro. Do tricolor Laranjeiras. Olha aí. A partida marcou a estreia de Marcelo pelo Flu. Ele atuou por 63 minutos e iniciou a jogada do segundo gol do time, com um passe maravilhoso, querido Eduardo. O Fluminense aparece em primeiro lugar do grupo D, com 3 pontos. O time só fica atrás do The Strongest. Então não tá em primeiro, né, meus queridos? Que tem 3 gols de saldo, enquanto os cariocas têm 2. Cara, é um cara assim, meu, que tem uma técnica apuradíssima. Eu achava a coisa mais linda aquele domínio de bola, que vinha aquela bola alta, que assim, que qualquer um ia ter uma dificuldade enorme para dominar, ele ia lá com o pé e, ó, calçava ela, que assim, olhava assim para cima para ver para onde é que ia jogar. É um cara assim, meu, que tranquilamente, se quiserem passar ele para meio armador, para jogar ali de extrema, de ponta, alguma coisa, ele é um cara muito... A técnica dele, a visão de jogo, assim, permite que ele jogue em várias funções do campo e funções ofensivas e de criação, cara. Eu acho que ele é um cara, assim, ímpar. Inclusive, eu acredito, cara, que se ele tivesse jogando num grande clube europeu até hoje, ele ainda ia ter puxado Copa do Mundo. Eu acho que inclusive, até hoje, ele é muito mais lateral que qualquer um dos laterais esquerdos ali que foram para a Copa. E não tem cadelinha de vidro, é um cara que tem uma integridade física muito boa, tirando aquela Copa do Mundo de 2018, que ele teve problema nas costas, e que muita gente havia falado que ele havia se cagado em campo. Eu nunca tinha visto ele ter problema algum. Ele estava com problema nas costas em 2018 porque ele estava carregando a seleção inteira nas costas, meu querido. Aí a hérnia de disco começou a complicar um pouquinho. Ele foi tão bom na Copa de 2014 que ele fez o primeiro gol da Copa do Mundo, mesmo sendo contra. Ele não quis deixar passar a oportunidade e fez o primeiro gol brasileiro, mesmo sendo pelo lado da nossa querida Croácia. Então, ele é um jogador comprometido com o gol. É isso que é interessante. E o passe dele foi sensacional, cara. Ele deixou o Arias em total condição de olhar para o Cano
Tucano fazer o gol aí. Foi muito, muito legal essa jogada do Fluminense. Sobre o Internacional, eu adoro falar sobre o Inter. Inclusive, abraço Costela, que vive me cobrando que eu falo pouco sobre o Inter, que eu cubro mal o Inter. Então, estamos aqui, né, cara? O Inter não decepcionou o torcedor, porque o torcedor do Inter esperava uma derrota. É o histórico recente da equipe, é muito bom em perder. E também não decepcionou o tocador de flauta, porque também não ganhou. Então teve aí um início apático na Copa Libertadores. E eu espero que termine assim para pior. Vamos lá, matéria aqui do torcedores.com. Na estreia da Copa Libertadores, Internacional empata com o Independiente Medellín. Com o maior domínio da partida, Colorado sofreu o primeiro tento no início da etapa final. Credo. O Internacional empatou com o Independiente Medellín em 1-1 nesta terça-feira, em jogo válido pela Copa Libertadores da América, na Colômbia. Depois de sofrer o primeiro tento, o Colorado precisou buscar alternativas para garantir a igualdade de confronto. Só quero fazer um adendo nessa reportagem. Para o cara escrever tento 2 vezes, com certeza ele se formou em jornalismo em 1954, cara. Pois é, e foi a terceira vez que foi falada tento aqui, porque uma matéria que eu estava lendo também tinha essa palavra, que eu nem sei o que quer dizer, meu querido Eduardo. Pois é, não, e aqui, deixa eu ver, por Bruno Bravo Duarte, uma foto de um piazão, no mínimo botou foto do Neto ali, cara. É o Sandro Hiroshi do jornalismo. Aqui, ó. Então, enfim, cara, terminou 1-1, não vi a partida, porque eu não me interesso nem um pouco, não gasto meu tempo secando o time, porque isso não vai mudar nada, cara. Esse negócio, se torcer contra ou torcer a favor, resolvesse algo, cara, o Brasil não tinha tomado 7-1, então eu só acompanho para tocar flauta mesmo, e que se for da costela, tu me deve 5 quilos de arroz. É verdade, costelinha, costelinha. Pague o arroz do cidadão Eduardo aí, que ele tem muitas lombrigas para alimentar, meu querido. O Inter, eu acho que eu vi esse jogo, eu acho, não tenho certeza, que foi um jogo chato, pelo que eu me lembro. Então, pode ser que eu tenha deixado a TV ligada ali e estava olhando videozinhos de cachorros fazendo estripulias no celular. Então, para mim também não importa, no Inter não me importa. Já ganhamos dele, já passamos, estamos na final e a Libertadores me importa pouquíssimo também, meu querido. Vou falar aqui do Atlético Mineiro que joga hoje, enquanto a gente grava o vídeo, que não vai sair no dia que o Atlético Mineiro vai jogar, então a gente está falando sobre o passado. A gente não sabe quanto deu e vai saber quanto vai dar depois do vídeo já ter sido editado. Então, é uma matéria inútil. Mas, mesmo assim, vamos falar aqui. Libertadores, sem Hulk e Pavon, Atlético Mineiro vai usar jovens da base no banco e terá Vargas e Paulinho. Nosso querido Kudê relacionará Isaac e Cadu, do Sub-20, para enfrentar o Liberdad no Mineirão. O Atlético Mineiro reduziu o elenco e terá 2 desfalques certos de atacantes para a formação do time titular na estreia da segunda da fase de grupos da Libertadores. Opa! É um momento de lapso mental. Diante do Liberdad, nessa quinta-feira, às 19 horas, o Galo não terá Hulk e Pavon, ambos suspensos. Então não é uma escolha do técnico. Então a matéria é mais inútil do que eu pensei. Vou parar de ler, não vou ler mais, porque eu me recuso a ler matéria tão inútil assim. E a gente não se importa tanto assim com o Atlético Mineiro também. Vai jogar contra o Liberdad, quinta-feira. Quando você vê esse vídeo, já vai ter jogado. Então, dê um Google se você não assistiu o jogo e veja quanto deu o placar aí, meus queridos. Então, Cassiano, se o Zema não se importa com o Mineiro, por que nós vamos se importar, velho? Exatamente. Tem alguma coisa politicamente para ser falada, Eduardo, que você queira discorrer sobre o assunto aí
no âmbito nacional? Não, cara, a semana aí tá até de boa. Eu acho que a única coisa aí que eu queria falar é que o Luciano Huck tá falando demais aí, dizendo que é retrocesso abortar o novo ensino médio, sendo que os filhos dele não estudam em escola pública. E ele tem um dos maiores conglomerados de ensino do Brasil. E então, Luciano Huck, que se foda a opinião de burguês, tô nem aí pra ti, pra Angélica ou para seus filhos. Vai pagar o que tu deve aí pro ambiental do Brasil, e Conselho Ambiental, alguma coisa. Que eu sei que tu tá devendo aí dessa tua casa, que é numa ilha privada, e é uma casa tombada pelo patrimônio de não sei o que também, que você nem devia estar morando dentro aí, burguês safado. E... Eu, da minha parte, era só esse ódio ao Luciano Huck. Então, da minha parte, assim, tô de boa por essa semana, por hoje. Eu acho que a gente deve condolências aí à família das crianças que foram brutalmente assassinadas aí na creche em Santa Catarina essa semana aí, por um desgraçado que não merece estar pisando no mesmo mundo que crianças inocentes, mas quem somos nós para fazer justiça com as próprias mãos, né? Que ele seja punido aí e sofra todas as consequências de ter feito isso aí, cara. Que ele não merece um minuto de paz, esse cara aí, e fica aí nossas condolências às famílias aí que foram afetadas por essa carnificina aí. Lembrando que isso aí é resultado, cara, de muita passação de pano em cima de discurso de fascista. Exatamente. E com essa mensagem triste, a gente acaba um vídeo feliz. Feliz porque está fazendo o que gosta, mesmo sem muito recurso, e por não ter parentes iguais a esse verme maldito aí, e toda essa prole de filhos de umas boas mães aí que insistem em existir. A gente, pelo menos, é rodeado de pessoas boas aí. E deixa o joinha aí, escreve, deixa o like. E, infelizmente, é uma coisa que precisa ser dita. Isso aí foi uma brutalidade sem fim. A gente espera que Deus conforte os corações de todo mundo aí. E valeu, tio Edu. Fascistas não passarão. Venceremos. E até a semana que vem. Até semana que vem, Cassiano. E dá-lhe Grêmio! Vamos, meu Grêmio!